Olá, bem-vindos ao regresso do programa Arte da Guerra, que mais uma vez está perante vós para explicar a quem precisa o que se passa na área internacional, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para pegarmos num assunto, nesta primeira parte, num assunto velho e num assunto novo. Vamos começar pelo velho. Em França, embaixador, a escolha de um primeiro-ministro, dizem alguns analistas, já está na fase da comédia. É verdade, não há memória em França de um atraso tão grande relativamente à nomeação de um primeiro-ministro. A vida política francesa normalmente é mais automática naquilo que é a construção dos governos, o que prova que há talvez uma subliminar mudança de regime em França, isto é, aquilo que é a tradicional Quinta República Francesa, inaugurada pelo General de Gaulle em 1958, e que pressupunha a eleição com toda a legitimidade de um presidente ao qual praticamente se seguia uma eleição legislativa que oferecia a esse mesmo presidente uma maioria para governar. Isto teve exceções no passado e já lá poderemos ir, mas desta vez o que aconteceu foi que o presidente, ao fazer uma dissolução um ano depois da eleição presidencial, criou um parlamento completamente, eu diria, ingovernável, porque a extrema-direita tem grande força, não obstante o presidente e toda a esquerda também se terem oposto à extrema-direita, mas de todo modo ela tem uma grande força no parlamento. A esquerda conseguiu unir-se nas suas três componentes, a esquerda mais radical, uma esquerda socialista que reapareceu nos últimos tempos e uma esquerda ecologista, depois há outras cambiantes que se juntaram e criaram um programa de oportunidade, mas que manifestamente não só o presidente não aceita e não aceita que essa mesma esquerda vá para o poder, porque ela teve uma maioria apenas relativa. E por outro lado, quer o centro, que é no fundo a área de Macron, quer a direita tradicional, a direita gaullista, a direita que sistematicamente no fundo acabou por, enfim, garantir o eixo da Quinta República, também não estão dispostos nem a trabalhar com a esquerda, nem a trabalhar com a extrema-direita. E Macron está, portanto, numa encruzilhada complicada, e tem uma atitude neste momento, que é a atitude central da sua postura, que é não quer que o legado legislativo destes seus 2 últimos anos de governo, a partir do momento em que foi reeleito Presidente da República, seja destruída por uma qualquer formação de governo que aí venha. E, portanto, quer preservar o seu legado, que é completamente incompatível com um governo de esquerda ou mesmo de extrema-direita, mas também não tem ao centro não só uma aliança entre os centristas e a direita moderada, que lhe permita governar. E, portanto, é uma situação complicada, provavelmente, às horas a que estamos a gravar, as decisões vão ser tomadas, provavelmente alguém mais à direita acabará por surgir, mas Macron tem até ao final do seu mandato, e ele ainda não chegou sequer a metade deste segundo mandato, vai ter uma situação muito complicada. E isso fragiliza, esse é o ponto importante para o que aqui muito nos interessa, fragiliza a posição da França no plano internacional, em particular a voz e a autoridade da França num momento tão grave e decisivo como é aquele que se vive na Europa. Fragiliza com certeza também o próprio Emmanuel Macron, mas aquilo que lhe pergunto, embaixador, é que quem é que sai fortalecido com esta fragilização? Se a direita, se a esquerda? Eu acho que, eu diria que são os dois, isto é, nós já percebemos que qualquer governo que vá sair desta combinação não vai durar muito tempo. Macron não pode dissolver o Parlamento já, tem que esperar cerca de mais um ano, ou nem tanto quanto isso, e provavelmente este governo o que vai tentar é fazer passar um orçamento. Até pode acontecer que este governo seja um governo mais tecnocrático e acabe por fazer um orçamento, digamos, pura e simplesmente técnico. Mas só isso já vai ser extremamente difícil, porque toda a gente já está à espera de umas novas eleições em 2025. Uma nova eleição legislativa. E aí também convém começar a ter presente o seguinte, é que Macron depois começa a ter o problema que qualquer Presidente da República tem, é que depois só tem uma janela de oportunidade que é aproveitar esse tempo antes daquele período que normalmente existe antes das eleições presidenciais, em que o Presidente também já não pode dissolver. E, portanto, estamos aqui num terreno muito complicado. Macron percebe que
o seu espaço é muito limitado. A sua grande preocupação neste momento é, em primeiro lugar, a situação económica francesa, porque a França está com um déficit muito grande. Aliás, foi anunciado que neste momento há uma derrapagem das contas públicas francesas. Bruno Le Maire, ministro da Economia, assim o indicou. Macron quer preservar a chamada reforma das aposentações, que é algo importante para salvar a segurança social na sua perspectiva. Não quer também incorrer naquilo que os setores económicos estão muito preocupados, que é o possível aumento do salário mínimo, que é outra questão que aí está. E, por outro lado, também não quer recuar na chamada lei da imigração, que é uma lei que desagrada à esquerda e que a extrema-direita acha que é pouco. Portanto, há aqui dois terrenos complicados. Por um lado, a agenda de esquerda, por outro lado, a agenda de direita. E Macron, que procurou sobreviver desde o início num equívoco entre a esquerda e a direita, acaba neste momento por ficar numa situação quase impossível. Este não é, digamos, o formato político, de partição política dos partidos que a Quinta República tradicionalmente trazia. E para isto, provavelmente, Macron é capaz de já não ser o presidente à altura disto. Outra coisa que há a dizer é que se há alguém que já está a começar a apresentar-se para o futuro, é o seu primeiro-ministro antigo, o seu primeiro primeiro-ministro, Edouard Philippe, que já anunciou que quer ser candidato à presidência da República nas próximas eleições, em 2027. O que significa, portanto, que os jogos em França já se estão a fazer no pós-macronismo. Exatamente. Vamos agora ao assunto um pouco mais novo, que tem alguns laivos que já vêm de trás, nomeadamente, estamos a falar da Alemanha, nomeadamente no que tem a ver com a fragilidade do governo do chanceler Olaf Scholz, que é uma fragilidade cada vez mais frágil, se me permite esta expressão, e que se transformou num problema complicado numa altura em que a extrema-direita do AfD parece estar a ganhar uma força enorme e que poderá, nas próximas legislativas gerais, digamos, passar a ser um problema para quem acha que a extrema-direita é um problema. Como é que está a ver toda esta questão, embaixador? A subida da AfD tem sido lenta, às vezes com alguns recuos e com alguma estabilização, mas a extrema-direita alemã tem vindo a subir em determinadas áreas, em particular sobe muito naquilo que era a antiga República Democrática Alemã. É uma extrema-direita que se apoia essencialmente numa agenda aos desfavorecidos, isto é, àqueles que se consideram prejudicados pela imigração, pela presença dos refugiados, e nós sabemos a quantidade imensa de refugiados que há na Alemanha, mas também por alguma agenda que se prende com a esquerda, quer dizer, a questão dos salários, a questão do desemprego em algumas áreas. E, portanto, há aqui uma mistura que a extrema-direita agarra de uma forma populista e, particularmente, no caso da antiga RDA, aproveitando a circunstância dos partidos tradicionais, quer a CDU, a Democracia Cristã, quer o SPD, os socialistas, quer mesmo os verdes e os liberais, não terem uma ancoragem muito grande nesse mercado eleitoral. E a extrema-direita aí está, com grande força. Agora, na Turíngia, pela primeira vez num Estado federado, a extrema-direita da AfD consegue ser o partido mais votado. O que não significa que vá formar governo, porque pode acontecer que os outros se coliguem para evitar que a extrema-direita chegue aí ao poder. Por outro lado, na Saxónia, a extrema-direita ficou em segundo lugar. Nós estamos a falar de dois Estados, vale a pena dizê-lo, que representam 7% da Alemanha. Portanto, não é uma coisa por aí além, mas são significativos relativamente a uma dimensão nacional que começa a alastrar e começa a ter força no próprio Bundestag, no próprio Parlamento alemão, e que no futuro, se e quando houver uma quebra dos outros partidos, a AfD aí está. Nestas eleições apareceu um novo movimento, curiosamente também com este misto de algumas coisas de esquerda e de algumas coisas de direita, que eu vou tentar ler, que se chama Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht é um movimento de alguém, é o nome de uma senhora, que veio do Die Linke, o Die Linke é uma ruptura de esquerda dentro do Partido Social Democrata,
feita por Oscar Lafontaine, e vem uma senhora que vem do Die Linke e criou um partido, lá está, baseado na rejeição da imigração, baseado na rejeição dos apoios aos refugiados, mas também baseado na questão da Ucrânia, isto é, contra o apoio militar à Ucrânia. São misturas de agendas que agora constituem estas pequenas saladas que constituem um partido e que constituem a margem de um partido. Isto é muito uma tendência atual dos novos partidos, que é irem buscar, digamos, nichos de interesses e nichos de preocupações. E este movimento, que tem como sigla BSW, este movimento pode ser, nesta fase em que está tudo muito dividido, um elemento essencial para fazer coligações. Vamos ver o que é que vai acontecer, quer na Turingia, quer na Saxónia, mas para o futuro há que contar com ele em princípio. Tudo isto perante um pano de fundo que é uma degradação da posição relativa da coligação no governo, constituída pelo Partido Social Democrata, constituída pelos Verdes e constituída pelos Liberais. Esta coligação tem vindo a perder poder, a guerra não ajudou muito, antes pelo contrário, a guerra na Ucrânia, a mudança de políticas, partidos que não eram pró-armamentistas e que agora de repente se deram conta que há uma nova situação de segurança e que é necessário fazer essas opções, mas também ao mesmo tempo mantendo políticas sociais, mas ao mesmo tempo também dando dinheiro para determinadas áreas consideradas essenciais pelos nichos eleitorais desses partidos, está a degradar a posição relativa desses partidos e mais do que isso está a fazer subir outra vez a CDU. A CDU, o Partido Social, o Partido Cristão Democrata, que tem normalmente uma ligação com uma ala um pouco mais à direita, que é a CSU, que é a CDU da Bavária, da Baviera, e portanto esse grupo está a começar a subir. Foi o grupo mais votado na Saxónia, é um grupo que está em segundo lugar na Turíngia, e portanto o regresso do CSU, o velho partido, de Angela Merkel, de Helmut Kohl, etc., para não irmos a Adenauer e outros, está aí outra vez de regresso perante aquilo que é alguma fragilização do SPD, do Partido Social Democrata, e eu diria, e uma subida não tão acentuada como alguns preveriam para os liberais e para os verdes. Obrigado, embaixador. É um assunto que iremos evidentemente acompanhar, já que mais não seja no próximo ano. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá.